Michel Duarte, ele que é especialista em fáscias. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Muito obrigado. Sempre que Michel vem, o WhatsApp bomba, viu? Se você quiser mandar sua pergunta, pode anotar o WhatsApp, mandar para a gente responder aqui ao vivo. Fáscias, Michel, posso explicar, tentar explicar o que é? Por favor. Fáscias é um tecido que está presente em todo o organismo, né? Sim. Em cada furinho, em cada célula, entre cada tecido, cada músculo, cada osso tem fáscias, Sim, né? sim. E você é especialista, então, capaz... E como é um todo, gente, a fáscias une o corpo todo, o que acontece? De repente, você fez uma cirurgia há 10 anos e aquela cicatriz da cirurgia fica repuxando o tecido ali, uma aderência, e você acaba tendo uma dor na coluna e você nem sabe de onde vem. Aí chega Michel para descobrir isso, né, Michel? Exatamente. Foi bom você até ressaltar mais uma vez essa questão da globalidade, porque acaba indo, não em sentido contrário, mas agregando muitos pensamentos que antigamente a gente tinha sobre o corpo humano e hoje a ciência vem comprovando pra gente. Então, só para eu ressaltar mais um pouquinho sobre a fáscia, ela é um tecido então que reveste todos os órgãos também do nosso corpo humano, reveste todos os músculos e é ela que conecta todos os tecidos. Então, tudo que acontece com o seu pé vai ser ali visualizado, vai ser ali... como posso dizer, mais filtrado pela face, essa informação até chegar aqui em cima. Então, o que acontece na pisada, sua coluna vai sentir. O que acontece com o seu pescoço, o seu pé vai sentir. O seu corpo todo, ele está conectado através dessas camadas no tecido facial, né? E se a gente for falar hoje um pouco sobre a coluna vertebral, em específico sobre a hérnia de disco, posso explicar o que seria a hérnia primeiro, antes da gente entrar de maneira mais atual? Claro que pode, deve. Legal. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um exemplo da coluna, tá? Da coluna vertebral. Bem aqui em cima, a gente já teria a região que a gente chama de cervical, que seria o pescoço, tá? São 7 vértebras cervicais. Aqui embaixo a gente tem as vértebras torácicas, que vem descendo até chegar na lombar, a famosa lombar, onde dá bastante hérnia de disco. Sim. Aí a gente vai ter a lombar, lá embaixo o osso do sacro e lá no finalzinho o cóccix. Então essas são as divisões da coluna vertebral. Entre cada ossinho, deixa eu mostrar esse de cima que fica mais fácil. Entre cada ossinho da coluna vertebral existe um disco. Esse disco ele serve para manter uma estabilidade e para evitar também o choque, vamos dizer assim, entre um osso e outro. Ele vai servir como um amortecedor, como um colchão, vamos dizer assim, que vai estar ali equilibrando a coluna, tá? Quando a gente tem uma hérnia de disco, quer dizer que o quê? Quer dizer que esse disquinho, ele rompeu a camada mais externa dele e extravasou, eu tenho até aqui um exemplo, ó, extravasou o núcleo pulposo, ou seja, a região lá de dentro veio para fora. E aí ela pode encostar, pode ou não encostar em algum nervo. E aí vai gerar uma dor irradiada, que é essa dor que a gente conhece que vai para a perna. Então, até então, tinha-se isso em mente dentro da ciência. Por isso que até o que a gente já estava conversando um pouquinho antes, a ciência ela vem sempre se atualizando. Isso que é o grande boom da ciência, que é a parte boa, né? Sim. Então, assim, de maneira mais atual, a ciência comprova para a gente, através de um estudo bem conhecido, que revisou vários outros estudos em pessoas que não sentiam dor, tá? É bom deixar isso claro. Em torno de 3 mil pessoas não sentiam dor nenhuma, fizeram exames de imagem, exames complementares. Vamos falar do raio-x, porque o raio-x é um que sempre mostra pra gente alterações a nível de degeneração. Essas 3 mil pessoas não tinham dor nenhuma na coluna e, o incrível que pareça, Marielle, foram encontradas alterações de degeneração. Com 20 anos, a gente tem em torno de 37% de chance de ter uma degeneração. Com 50 anos... E surgir, então, uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco. Uma degeneração seria isso. Esse tecido, ele acaba se desgasta diminuindo. mesmo. A gente vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo. Que é normal. Né? E aí, com 50 anos, você tem ali em torno de 37% de chance também de degeneração. E com 80 anos, você tem 96% de chance de degeneração. Aí fizeram essa pesquisa com pessoas que tinham a hérnia, mas não sentiam dores. Isso, exatamente, porque eram pessoas assintomáticas, ou seja, não tinha dor. Então, o que isso traz pra gente? Será então que a sua dor que você tem na sua lombar ou no seu pescoço, que foi mostrado a hérnia, a causalidade é a hérnia?
Porque é quase que uma certeza. Se com 80 anos eu tenho, a partir de revisões de literatura mais recente, 96% de chances de ter uma degeneração, então é quase que certeza que todo mundo vai ter. Eu devo ter, você deve ter, mas a gente só vai saber se a gente tirar o exame. Se a gente tiver fazer uma exame. investigação Isso. mesmo. De repente a pessoa tem a hérnia, sente dor, mas a dor não vem da hérnia também. Exatamente. Vem de outro local do corpo. Sim, se a gente for falar sobre a lombar... daí explica a sua especialidade em fáscias. Isso, exatamente. Se a gente for falar sobre a lombar, a gente sabe que 90% das dores de lombar são inespecíficas, ou seja, 90% das dores não vêm de um tecido só, não vem dali. E 10% a gente chama de causa específica, que seria as red flags, são as bandeiras vermelhas. Sim. Então, o que isso quer dizer pra gente? Será que não vale mais uma avaliação um pouco mais criteriosa, com mais testes, ao invés de já pedir o exame? Porque o exame também, ele causa, de certa forma, um certo sentimento de catástrofe, né? Porque você vai olhar no exame, vai encontrar degeneração, porque graças a Deus você está vivo. Aí já mexe com o psicológico, Isso. né? E aí você vai olhar e vai falar, poxa... eu tenho hérnia, é por isso. Tá doendo, parece daí começa a doer mais. Isso, aí você acaba até sentindo... Eu tenho pacientes que às vezes relatam até, olha, eu sinto que minha hérnia é bem aqui. Então, como é que a gente vai sentir se esse tecido não está diretamente ligado com as dores, né? Então, de maneira mais atual, é bom a gente passar isso para a população, porque não quer dizer que o seu exame deu uma degeneração, que sua dor vem da degeneração. Sim. Inclusive, as dores agudas em lombar, vamos falar um pouco da lombar, em torno de um mês, a dor lombar ela acaba sumindo sozinha, mesmo você fazendo alguns tratamentos ou não. Michel, eu sou a prova viva disso, viu? Eu sinto dores na lombar frequentemente, mas as dores estão todas relacionadas com estresse. Quando eu passo algum momento de estresse, de nervosismo, a dor vem. Sim, sim. E aí a gente não pode culpar... Daí explica. De repente eu até tenho uma hérnia de disco, Isso, sim. né? Pela minha idade, como você disse. Mas Exatamente. eu nunca fiz exame para saber. Mas pela minha idade, talvez eu já tenha, né? Sim. Mas eu sei que a minha dor lombar está totalmente ligada, gente, ao meu emocional. Eu já Isso. sei. Sim, porque se a culpada fosse a hérnia, iria doer 24 horas, 7 dias por semana, Sim, né? sim. Não ia estar atribuído a um sentimento de luta ou fuga, igual a gente já conversou aqui também em outro programa sobre essa relação do estresse. Então, vamos dar um exemplo da Marielle. Sentiu que de repente, hoje mais tarde eu tenho uma reunião que eu não esperava. Entrou um cliente que eu não estava esperando também. Isso já gera um sentimento de luta ou fuga, a gente chama. Então, o sistema nervoso simpático, ele atua. Então, a pupila dilata, a gente aperta a boca, a musculatura contrai, porque a gente precisa sobreviver. Isso é algo do ser humano. Então, às vezes, a gente acaba relacionando muito a causalidade de uma região específica com as nossas dores, sendo que muitas vezes é multifatorial, né? Bacana. Então, o ser humano precisa ser avaliado com essa complexidade.